Olá, eu sou o Diego Matos, coach executivo, coach de relacionamentos da atração social. O tema de hoje é o medo do erro, o medo de errar. Todos nós temos medos do erro, medo de errar, né? Todos nós temos essa cultura de que o erro ele é prejudicial para nós, né? O erro vai fazer a gente desanimar e o erro nos prejudica, nos causa emoções ruins. E todos nós no nosso cotidiano aprendemos desde pequeno que o erro acaba tendo uma penalidade depois, né? A gente acaba sendo penalizado por nosso erro, pelas nossas falhas. Mas o erro ele é completamente normal na nossa vida. E antes de eu começar o tema que eu vou entrar mais especificamente no erro, no medo de errar, como a gente pode tirar proveito dele, eu quero contar uma história para você que hoje, antes de fazer esse vídeo, eu comecei a conversar com o Marcelo, que é o nosso sócio, o Marcelo Palermo, né? E coach de atração social também, com um dos cofundadores, né? E ele me contou uma história muito interessante, né? Que ele leu uma vez um livro e achou muito interessante, e a gente debatendo sobre o tema do livro. É muito interessante, porque o Marcelo é um cara que ele é muito autodidata, ele nunca gostou de depender das pessoas, ele gostou mesmo de ir atrás dos estudos, pegar nos livros e ir atrás das coisas realmente que ele queria estudar, e ele é muito autodidata. Isso é muito legal, porque ele não precisava dos fatores externos para aprender, ele nunca gostou de esperar o professor explicar as coisas, ele ia lá e pum, fazia as coisas, e errava por si próprio, né? Ele contou uma história muito interessante de um vendedor que ele precisava vender 9 exemplares dele, né? 10 exemplares dele. E desses 10 exemplares, ele vendeu 9. E esse último exemplar, ele ficou um mês tentando convencer um cara a comprar esse exemplar dele. E chegou uma hora que esse cliente, esse cara, falou assim, ó, cara, você não conseguiu, ficou um mês insistindo para mim, ainda insiste em vender esse exemplar que eu não quis comprar. Já falei várias vezes que eu não queria comprar para você durante esse mês, e você ainda se insiste. Por que você insiste tanto, mesmo sabendo que eu não vou comprar? Aí ele falou o seguinte: através de você, graças a você, eu vendi meus 9 exemplares restantes. Eu vendi os meus 9 exemplares graças a você. Porque foi através de você que eu conseguia pular as objeções que os outros clientes faziam para mim. Ou seja, o cliente no final comprou o último exemplar dele, esse cara. Por quê? Porque ele viu que graças ao cliente que botava objeções durante um mês para ele usava essas objeções para usar contra os outros clientes. Então os outros clientes viam com a objeção que outro cliente já tinha usado, e ele já estava na ponta da língua o que ele ia usar para rebater essa objeção. Então um cliente ajudou ele a derrubar as objeções dos outros. Então ele insistia, o cliente falava não, porque, sei lá, porque eu não quero, porque eu já tenho exemplar, porque a minha vida está satisfeita, ou sei lá. Ele falava algumas objeções e ele usava essas objeções, pensava e usava contra os outros clientes. Então a falha dele ajudava ele a se fortalecer contra os outros. E muitas pessoas hoje, elas têm muito medo da falha, muito medo do erro, né? Puta, eu vou errar, e o que vai acontecer? Eu vou ser penalizado. Por que isso acontece? Porque no decorrer da nossa vida, a nossa educação, ela é muito, não é denegrida, né? A gente espera muito, os nossos pais esperam que a escola vão nos dar uma educação de aprender com nossos erros, de arriscar na vida, ser bem sucedido, né? A nossa educação financeira, tudo depende da escola. E a escola acha que é os pais que têm que ensinar. Então fica naquele vice-versa. O que acontece na escola? Você normalmente está na escola, você vai responder uma pergunta de um professor. Aí o professor, quando você faz a pergunta, você vai responder. Puta, eu vou responder, né? Aí você responde e normalmente é algo errado. O que acontece? Aquela turma do fundão fica fica te passando como ridículo. E automaticamente você pensa, puta, eu nunca mais vou responder uma pergunta do professor, porque senão você é ridicularizado pelas pessoas. E no decorrer da nossa vida, a gente vai passando e vai tendo medo de arriscar, porque a gente tem medo de falha e medo do que as pessoas vão pensar da gente, do que a gente vai passar pelo ridículo. Então você acaba ficando com medo de viver, medo de arriscar, medo de falhar. Se você não tem ideia ainda, pesquisando muitos livros durante a história, eu andei estudando muito livros durante os caras mais ricos, os caras mais bem-sucedidos da história, eu vi que os caras tinham o mesmo padrão de pensamento. Thomas Edison, por exemplo, ele teve uma média de 10 mil erros antes de fazer a lâmpada, antes de inventar a lâmpada.
Ele errou em média 10.000 vezes. Para você ter noção, 10.000 vezes é muita coisa. E quando os críticos perguntavam para ele, ele falava o seguinte: eu não errei em fazer a lâmpada. Eu acabei descobrindo uma maneira a mais de como não fazer a lâmpada. Então ele usava o erro dele ao favor dele, né? Então é uma coisa muito interessante isso, porque as pessoas veem o erro como algo negativo. E quando você erra, o que você pode fazer? Você pode olhar e pensar: é uma maneira de eu não tentar de novo. É uma maneira que eu sei que dá errado. Se você arrisca na sua vida, você arrisca no empreendedorismo, você sabe o que vai dando certo e o que vai dando errado. Mas o erro, o que é o principal das pessoas bem-sucedidas que eu venho avaliando? Elas usavam o erro ao seu favor. Então quando você para uma mulher na rua e começa a parar de uma forma só e você vê que sempre dá errado, o que você deve fazer? Puta, eu não consigo abordar desse jeito, puta, não tava bom o suficiente. É isso que você deve fazer? Não! O que você deve fazer é: eu achei uma maneira de abordar ela que não funciona. O meu erro fez eu vou fazer isso, né? Existe uma frase que eu li no livro uma vez, se você não sabe, a águia, quando os filhotes dela têm que aprender a voar, é um risco que ela corre, né? Ela se sente confiante e orgulhosa quando os filhotes dela vão voar pela primeira vez. Ela se sente confiante, mas ao mesmo tempo ela se sente angustiada e com medo, porque ao mesmo tempo que os filhotes vão voar, ele também tem o risco de cair. Então ela vai empurrando os filhotes para eles mesmo jogar eles do ninho e eles começar a voar, começar a bater as asas. Então existe uma frase que diz o seguinte: por que a emoção de voar tem que começar com medo de cair? Toda emoção de você criar asas e voar e você arriscar tem o medo de cair, tem o medo da falha. Tudo na sua vida vai acontecer isso. Então o medo de errar é uma forma a mais de você descobrir que não dá certo, que você se fortalecer. É igual a borboleta. Se você não sabe, a borboleta, quando ela sai do casulo, você já deve ter passado por isso, já deve alguma vez na vida ter ajudado uma borboleta que sai do casulo a tentar voar, porque ela não voa, ela fica paralisada. E a borboleta, quando ela nasce, ela tem um líquido nela que ela expande por toda a asa dela, né? Porque ela precisa desse líquido para fortalecer a asa, começar a bater e voar. E se você ajuda uma borboleta a voar sem que ela expanda esse líquido pelas asas, o que acontece? Ela nunca mais vai voar, porque o líquido dela não espalha pela asa. E se ele não espalha, não fortalece os músculos. E é isso que acontece na nossa vida. Se a gente tem muita ajuda, se a gente não aprende com o nosso erro, a gente não fortalece as nossas asas. Ok? Então quando eu comecei sozinho a abordar mulheres, a conhecer, a estudar sozinho, a pesquisar em vários livros de desenvolvimento pessoal, de empreendedorismo, de pessoas bem-sucedidas para utilizar na minha vida, eu errei muito. E meu erro que me fortaleceu. Então quando você está na hora de arriscar, quando você está saindo com a mulher e vai arriscar um beijo com ela, tem a probabilidade dela virar e falar não. Mas você já sabe um jeito novo de como não fazer. Então é isso que você tem que arriscar. Quando você está andando com a menina no encontro, uma mulher no encontro, é a sua hora de arriscar, sem avisar. Você deve tomar atitude e realmente botar a cara a tapa, botar realmente o que realmente você tem desejo, você deve fazer. Assim, nas pequenas coisas, né? Pequenas coisas. No nosso dia a dia. É verdade. Porque, sabe uma coisa bem interessante que acontece no dia a dia e acontece inusitadamente, é uma coisa que realmente é muito boa. Por exemplo, sei lá, isso aqui, ó. Então, através de um pequeno erro você descobre grandes portas, essa é a verdade. Então não tem medo de errar, porque é muito fácil quando você vai empreender na sua vida, uma pessoa que você odeia, fala pra você que não vai dar errado, que você vai falhar e bota isso na sua cabeça, você fala, foda-se, eu não dependo dela. Mas quando é uma pessoa que você ama, como aconteceu comigo, quando eu comecei nessa carreira de coaching, eu ouvi familiares falando que não ia dar certo, amigos, que é louco fazer um canal no YouTube, e eu risquei. Hoje eu tô aqui ajudando você a não ter medo do seu erro. Então todos nós passamos por turbulência. Quando é uma pessoa que te ama, uma mãe, um pai que te ama, eles vão falar que vai dar errado, mas cabe você realmente tomar a iniciativa e aprender com o seu erro.
Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostaram, dê like, comenta, que eu vou ficar ansioso para ver seus comentários, ok? Inscreva-se no nosso canal e também na nossa comunidade no YouTube, que logo estaremos trazendo novidades para vocês. Se você gostou do Infield e querem ver ele completo, se inscreva na nossa lista VIP, que lá nós passamos o Infield completo para vocês.